empresário. Nós fizemos bem o dever de casa na pandemia e eu sempre reforço isso quando eu falo com os investidores. Eu acho que a gente fez bem, a gente passou por um cenário que ninguém imaginava anos atrás. Verdade. De crise global e o governo trouxe os juros lá para baixo, continuou fazendo com que a gente continuasse operando, né, vivo. E agora a gente ainda está surtindo esse reflexo das coisas que estavam lá andando, a economia voltou muito rápido e a gente ainda está fazendo o dever de casa para que as coisas andem. Eu acredito muito assim, a gente tem não falando politicamente, né, porque eu sempre cuido desse viés, assim, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem um povo muito trabalhador, sabe? No Brasil a gente tem um povo muito esforçado. A população Qual em parte? si... Qual parte? A população em si, a maioria da população... Qual parte? Ela quer fazer acontecer. A gente tem um agronegócio muito forte no Brasil, Sim. o que é excelente. Sabe? Nós somos grandes exportadores mundiais, sabe? O Brasil é o celeiro do mundo, né? É verdade. E eu acho que tem grandes perspectivas de que a gente continue, se a gente tiver boas políticas públicas, eu acho, né? Favoreça a nível de impostos. Eu acho que a gente precisa realmente de incentivos cada vez mais para que a economia continue rodando. Acredito que vai andar, sabe? Eu tenho sempre um pensamento muito positivo nesse Otimista, sentido. até otimista. Nesse sentido. Acho que tem coisas boas que a gente pode ainda crescer. Nós estamos atrás ainda de muitos países, né? Mas a gente está investindo em tecnologia, está investindo em vários setores. E eu acho que isso vai refletir lá na frente. Esse é eu torço, mas hoje o grande, assim, vou te trazer um problema hoje do avicultor, no produtor rural como um todo, né? Os incentivos governamentais tá ajudando, não, tá prejudicando. Sim. Porque o que acontece hoje, tá? O pessoal que tem lá, sei lá, 2, 3 filhos, que ganham bolsa, ele prefere ficar em casa ao se empregar. No interior está sendo muito isso, ou dizendo assim pro agricultor, pro produtor rural, isso é uma questão que isso não está chegando para os governantes, tá? Se o cara lá, por exemplo, ganha lá uns 1.000, 1.800, 1.500 pelo bolsa, ele não quer trabalhar, porque tipo, isso acontece muito. E aí isso tá voltando, tipo assim, não tá deixando a gente crescer, né? Isso é muito ruim. E aí o que acontece? Isso vai impactar o quê? Vai impactar que daí o produtor rural ele vai ter que automatizar. Automatizando, você acaba tirando o emprego. Só que vai chegar uma hora que isso vai estourar. E sempre estoura, a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Sim. Né? E voltando a essa questão do avicultor, uma grande preocupação dele poxa, eu chego lá, trabalho que nem um condenado, trabalho muito, consegui juntar um dinheirinho. Aí eu vou no banco... Aí tem o gerente, ele me induz a botar numa poupança, num CDB, entendeu? Falando especificamente. E hoje, assim, o que você, Carol, por exemplo, assim, o cara juntou um dinheirinho, daria uma dica para ele. Qual a diferença de poupança? Isso muitas pessoas, por incrível que pareça, Carol, não sabem. Não sabem a diferença de poupança, CDB e outros títulos que existe um mar ali para ele navegar. E as pessoas não sabem. Sim. E aí eu te trouxe aqui para te poder explicar um pouquinho mais para nós. Sim, eu acho que assim, as pessoas acabam fazendo o que é dito para elas, né? Quando elas não buscam uma informação séria. A gente acaba, é natural, né? Meu amigo me deu essa dica, meu pai, meu irmão, e aí a gente vai indo, ou chega na frente de um profissional que a gente já fez alguma operação, ele dá aquela dica e a gente faz, né? E hoje, o que é interessante, assim, a gente abriu um mercado de investimentos há uns anos atrás, então a gente tem muito acesso a produtos, a tipos de operações diferentes que são muito boas, né? Hoje não é só a poupança. Anos atrás a gente, né, era todo mundo, botei dinheiro na poupança, né? Os nossos, né, pais, nossos avós tinham dinheiro na poupança e tal. E hoje não, né? A poupança hoje é um investimento que rende muito pouco, né? Ela é corrigida pela TR, né? E hoje a gente tem lá os CDBs dos bancos, né? Que pagam mais. A gente tem fundos de investimentos que têm vários tipos de ativos. A gente tem as próprias ações que pagam dividendos, correm um pouco mais de risco, mas pagam dividendos. Fundos imobiliários, que são fundos que investem em ativos imobiliários. Hoje, eu não quero comprar um imóvel e alugar. Eu posso investir num fundo que vai me pagar uma renda de aluguel. Eu posso tem fazer isso também?
Eu posso fazer isso e ter uma isenção de imposto nesse pagamento, né? Em vez de eu comprar o imóvel, ter um custo de pagar, e aí pago imposto, compro imóvel e tal, manutenção daquele imóvel, né? Quando ele não está alugado ou algo assim. Uhum. E também pague imposto sobre a renda que ele gera. Uhum. Nos fundos imobiliários eu invisto lá, compro uma cota daquele fundo, né? E Uhum. recebo uma renda que eu posso usar também.